Vamos lá então, meninas. Bom, todo mundo que tá aqui já me conhece, então não preciso muitas apresentações, né? Mas só falando rapidinho, assim, eu sou a Cris. Acho que já atendi, só não atendi a Helena que tá aqui, né? As demais, eu acho que todo mundo já... Não, a Cris também não. A Cris a gente só conversou. Mas enfim, então eu tô trabalhando com Theta Healing e tô me propondo a fazer umas lives assim para abordar alguns assuntos que aparecem bastante nas sessões, assim, que eu acho que é bem importante para outras pessoas, né, para entender assim o que pode ser tratado, o que pode ser feito e o que às vezes tá emperrando a nossa vida, né, e a gente não tem nem ideia do que está acontecendo, né. Então hoje eu resolvi abordar 3 assuntos, que é a nossa criança interior, né, entender o que ela é. Nem queira me atender, tu vai pirar, não. Ih, não vou mesmo. Tô bem acostumada já com gente doidinha. Vamos lá. Então, eu vou falar sobre criança interior, né? Como que essa criança nasce, como ela se cria, né? Pertencimento, por que a gente tem que pertencer a uma família. E os papéis que são ocupados pela criança, geralmente, né? E que ela não deveria ocupar, não são dela. Ou causam, vamos dizer assim, problemas, né? Limitações na vida adulta dela. Então vamos lá, eu vou começar pela criança interior, né? Então o que é, quem é a nossa criança interior, né? Quando que ela se forma? A nossa criança é tudo, absolutamente tudo que a gente aprendeu quando a gente era criança, na nossa infância, né? Pode ser a criança mais amada do mundo, né? Cris tá caindo, vocês não estão me escutando. Com tudo que a gente viu, ouviu, sentiu, com as histórias que a gente viveu, absolutamente tudo vai fazer parte da nossa criança interior. Até aquela pessoa adulta que teve a melhor infância, a infância mais amada, com tudo perfeito, vamos dizer assim, ela teve dor na sua infância, né? Ela teve momentos que ela entendeu alguma frase, às vezes até de pai e de mãe, né? E ela entendeu aquilo como uma verdade absoluta e não conseguiu traduzir aquilo exatamente com o que o pai e a mãe queriam dizer. Vou dar alguns exemplos assim, tá? Por exemplo, a criança vai pro quarto e faz o super projeto da vida dela, né? Uma apresentação magnífica, com um roteiro, bola uma roupa legal, faz um microfone bacana e daí resolve fazer a apresentação pro pai e pra mãe. Chega na sala, na hora do Jornal Nacional. O que o pai diz para ela? Agora não, tô escutando a notícia. E aí, o que a criança entende? A criança entende que não é merecedora do pai e da mãe, que o que ela tá fazendo não é bom, que ela não tem valor, que ela não é amada, um monte de coisa, e algumas coisas dessas ela leva como verdade para toda a vida dela. Então, são coisas assim, às vezes até uma bobagem que a gente escuta na infância, que depois tu olha como, tu vai ressignificar isso e tu olha como adulto, tu diz assim, bah, mas não faz sentido nenhum, mas te impactou na vida até aquele momento que tu entendeu o que estava te impactando, que tu olhou para tua criança e conseguiu ver o que tu assumiu como verdade, né? Eu assumi como verdade que o Jornal Nacional era mais importante do que eu. E aí eu levei isso para a vida inteira. E eu nem sei que eu levei isso para a vida inteira. Isso que é o mais, como é que eu vou dizer, o pior da situação, né? Eu não sei, eu só vou descobrir isso tratando, olhando, tentando buscar por que eu não tô conseguindo caminhar, por que eu não acho merecedor. Ah, porque lá atrás alguém me disse alguma coisa e eu assumi isso como verdade e eu entendi que eu não era merecedora daquilo. Então, assim, tem várias coisas que a gente vai ouvindo, que eu digo às vezes é muita bobagem mesmo, mas a criança vai entender com a maturidade que ela tem na época, né?
uma criança de 3 anos ouvindo isso, o que ela vai entender? Que ninguém gosta de mim. Ela não tem maturidade para entender que o pai quer simplesmente estar cansado e quer olhar o jornal, quer assistir, quer ver alguma reportagem que para ele é importante, ou que naquele momento ele está cansado e ele precisa fazer as coisas, às vezes até trabalhar para trazer o pão para dentro de casa, né, para sustentar, para pagar a escola, para etc. Então assim, mas a criança não tem maturidade para entender aquilo, entende da forma que ela imaginou, que ela sentiu, na verdade, né, a falta de merecimento, a falta de amor, e traz isso para a vida adulta. E isso acaba emperrando várias coisas na vida dela, né? Deixa eu ver o que mais eu anotei aqui. Aquilo que eu falei, né? Qualquer criança, mesmo que tenha a vida mais doce, assim, a infância mais doce, vai ter algum momento que ela vai se sentir dolorida. Alguma coisa vai bater nela e ela vai entender como, não como errado, mas vai trazer algum sentimento, assim, de dor, que eu digo, né? Que pode impactar. Claro, aquela criança que nunca teve amor, nunca teve apoio de ninguém, ela vai trazer muito mais do que aquela criança que teve amor, né? Isso não tem dúvida. Mas assim, ó, mesmo a criança mais amada, com a infância mais doce, ela também vai ter alguma coisa para trabalhar, vamos dizer assim, que pode estar impactando a vida dela. Meninas, se vocês quiserem ir perguntando, vão colocando aí que eu vou lendo e a gente vai trocando ideia, tá? Essa é a ideia da live. Que mais eu tenho aqui? Situações de abuso. Abuso na infância. Desculpem, entrou uma ligação aqui. O abuso na infância é uma das coisas que a gente acha assim, tá num mundo perfeito, né? Que isso não existe. Mas tem muito abuso na infância, muito abuso de pai, irmão, tio, avô, tudo que vocês podem imaginar. E o que vem disso, dessa questão de abuso, assim, eles são traumas muito profundos, né? A Helena tá dizendo, amor demais às vezes pode fazer mal. Também tem isso, né, Helena? O amor demais também é o outro lado, né? Daí tu não sabe andar porque tu tá tão acostumada a ter alguém pra te carregar que tu não consegue nem andar. Eu tava falando da questão de abuso, né? O abuso traz várias coisas, assim, porque na maioria das vezes os pais não sabem daquilo, do fato que aconteceu. A criança não sabe direito o que aconteceu, esconde, tem medo, né? Ou a criança, ou até adolescente, assim. E vem toda uma questão de abandono. Por quê? Porque ela queria que o pai e a mãe tivessem protegido e eles não protegeram daquela situação de abuso. Então, a criança se sente abandonada, só que o pai e a mãe não têm culpa porque eles não sabiam. Aí, o mais complicado é quando a criança fala e ela é desacreditada. Então, assim, daí vem um duplo abandono. E, além disso, tem uma questão muito forte que é culpa, né? Que a criança se sente muitas vezes culpada por aquilo que aconteceu. Às vezes a culpa por não saber lidar, e às vezes a culpa na adolescência até porque tu não sabe muito bem o que é, e aquilo passa a ser uma coisa boa, prazerosa. E depois tu vai descobrir que aquilo é um abuso. Então, isso pode afetar muito na vida adulta. Eu pego bastante questões assim de abuso e impacta muito nas relações depois, né? Porque tu tá te culpando de uma coisa que tu tá querendo fazer uma coisa boa agora, mas tu não consegue porque tu tá te remetendo lá na tua criança ainda, que tá assustada, que não foi acolhida, que tá abandonada e que, né, de certa forma tá querendo entender tudo o que aconteceu. Então, é importante também, né, nessas situações, assim, são situações bem complicadas, eu digo, é profundo, é muito choro, é muita dor que vem, assim, mas a gente consegue ressignificar essas questões também e trazer para uma nova realidade, assim, de levar relações, vamos dizer assim, né, tranquilas, depois que tu entende e que tu consegue olhar para essa situação. Às vezes isso está tão escondido que é difícil até chegar numa questão de abuso, mas depois que tu chega, tu consegue fazer um trabalho bem, bem bacana em cima disso, né? Tem momentos também que a criança coloca uma máscara, né?
Por exemplo, que nem eu falei ali, que ela vai fazer uma interpretação e ela é tolhida, o que ela começa a fazer? Ela começa a colocar uma máscara, porque muitas vezes ela vai fazer alguma coisa e ela não pode, né? Simplesmente vem um não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo lá. Então ela começa a ter uma máscara, né? Ela quer ser ela mesma, mas quando ela é ela mesma, alguém vem e diz para ela assim, mas tu não pode fazer isso, tu não pode fazer aquilo, tu não pode fazer não sei o quê. Então a criança vai, né, vai colocando uma máscara e vai não sendo ela mesma. Daí na vida adulta, o que acontece? A criança tá lá querendo, eu tô fazendo tudo que os outros pedem, mas eu não consigo fazer nada que eu queira, eu não consigo ser eu mesma, porque tu tá lá de novo remetendo na infância, naqueles momentos que alguém tolhiu a tua liberdade. E às vezes esse tolher a liberdade não foi uma coisa assim de te tranca num quarto e tu não pode fazer nada. Não é isso. É simplesmente uma frase dita, talvez até ao vento, que nem era para aquela criança, mas ela pegou aquilo como verdade e levou para a vida dela, que ela não sabe fazer nada, que ela não consegue fazer nada e que ela, né, não vai, precisa se esconder, porque se ela for ela mesma, ela não vai não caminhar. Deixa eu ver aqui o que a Helena falou. Às vezes passamos a vida colocando máscara e acabamos nos perdendo. É exatamente isso, porque a gente não pode ser a gente lá atrás. Como é que tu vai ser tu mesma aqui na frente? Tu não sabe fazer isso, né? Então tu precisa entender isso, que algumas vezes tu foi tolhida, e tirar essa máscara para daí dizer assim, tá, agora eu vou ser eu mesma. Chega, né? Trabalhar isso é bem importante. Não coloque a sua necessidade em primeiro ponto, Fê. Na verdade, tu não consegue porque a tua criança lá atrás tá machucada. Eu digo às vezes, ela tá dentro do porão, escondida lá, tentando ser acolhida e que alguém diga para ela, tu pode ser tu mesma. Enquanto que ninguém disser isso para ela, ela não vai entender e na vida adulta ela vai ficar remando e vai sempre colocar o outro no primeiro lugar, não vai saber dizer não vai saber, ela não sabe nem como que é ser ela mesma, né? Porque ela teve que botar máscara a vida inteira, então como é que agora eu vou ser eu mesma assim? Agora resolvi que eu vou ser eu mesma. Não é tão simples assim, né? Então, assim, tem muitos sentimentos que podem ser gerados na infância. O Theta Healing tem 3 pilares que ele trabalha, assim, que é o fundamental dele, tá? É rejeição, ressentimento e culpa. Se vocês me perguntarem, é isso que mais vem na terapia, eu vou dizer, não é. Vem muito questão de abandono, ansiedade, agora na pandemia, então, né? Nem se fala, assim, porque a ansiedade tá, eu acho que no topo dos atendimentos, assim, por toda essa nossa situação. Muito medo, falta de confiança, né? De confiança até para andar. Como é que eu vou fazer as minhas coisas? Que daí remete também àquela questão da máscara, mas às vezes até a confiança de tu ter perdido a confiança em alguma coisa que aconteceu no passado. E aí como é que tu tem confiança até para acreditar nas pessoas que estão ao teu lado e estão te ajudando, né? A Sandra tá dizendo, nossa, Cris, estou me enxergando em tudo que tu tá falando. A gente tem bastante coisa disso, né, Sandra? A gente já trabalhou junto, a Sandra também tá trabalhando com Theta Healing, bem legal agora. E eu acho assim, a gente tem muitas dessas coisas de infância, né? E assim, se tu pegar uma família de 10 irmãos que tiveram a mesma criação, ouviram as mesmas coisas, cada um tem uma percepção diferente. Cada um pegou verdades diferentes para si. Cada um entendeu aquela frase, sai daqui que eu vou olhar o jornal de uma forma diferente. Um nem deu bola, foi lá, foi brincar e tá tudo certo. O outro já achou, meu pai não gosta de mim. O terceiro já achou que tá abandonado. Então, assim, cada um tem seus processos, cada um tem seu jeito, cada um entende e guarda para si de uma forma diferente, né? Então, assim, o que eu digo? É importante, muito importante olhar para nossa criança, né? 90% das nossas crenças estão na infância. Então, assim, é um misto de emoções que a gente viveu lá e que a gente precisa olhar para essa criança, tirar ela
do porão, vamos dizer assim, né? Acolher ela, trazer amor para ela, fazer que ela entender que aquela situação não é tão ruim como ela imaginou, que ela não precisa ficar impactando isso na vida dela. Tem um menino que eu atendi, que ele dizia assim, eu não consigo andar, nada na minha vida vai para frente, não sei, não vai. A gente chegou numa situação, já te respondo, Ana, a gente chegou numa situação de que na escola, não sei por que cargas d'água lá, ele resolveram, né, aquelas coisas de criança, não, tu vai ter que brigar com o fulano de tal, vamos marcar uma briga, vamos marcar não sei o quê. E o menino foi brigar com o cara mais forte da escola. O que aconteceu? Tomou um pau, né? Não tem outro. Ele apanhou e o que ele entendeu desde ali? Que ele não pode fazer nada, que ele não consegue fazer nada, que ele é um fraco. Mas ele apanhou do cara mais forte da escola. Então, assim, daí a gente fez todo um trabalho de crença, né? Aí eu vou estar te respondendo aqui, Ana, como conseguimos curar essa criança? Tu olha pra ela, né? Tu vai olhar, tu pega a situação que ela tá vivendo agora na vida adulta, tá? Eu não consigo andar. Vamos lá pra infância e ver onde é que isso começou. Daí começou lá na briga de escola que não sei o que eu apanhei, tá? A gente pega e ressignifica isso, troca essa crença por uma crença positiva, né? Que tu é forte, que tu pode entender isso e traz sentimentos positivos. O que aconteceu com esse menino? A gente olhou lá a briga e daí fez todo o trabalho e daí eu disse pra ele assim, agora vai lá e olha de fora o que tá acontecendo e como é que tu te sente em relação. Daí ele me olhou e disse assim, cara, que bobagem essa briga, isso é coisa de criança, que idiotice. E aquilo passou, entende? Ele ressignificou a crença e saiu pronto para aquilo não atrapalhar mais ele. Pode ser que tenha outras coisas que vão atrapalhar? Pode, né? A gente não trabalha tudo numa sessão. Impossível a gente tratar todos os perrengues da nossa vida numa única sessão, não tem como. Mas assim, essa questão de que eu sou fraco e de que eu não vou conseguir fazer nada, para ele foi resolvido. Ele olhou e disse, isso aqui é bobagem, isso aqui não existe mais. E vai embora, né? Deixa eu ver aqui. Por isso que dizem que a personalidade da criança se forma até os 6 anos. É nessa fase que determina como tu vai se portar ao longo da vida. É isso aí, Fê. São as coisas que tu assume como verdadeira. Aquilo que tu pega um negócio ali e diz assim, isso aqui é verdade pura. E eu vou levar isso pra minha vida inteira. Porque a maturidade que tu tem quando tu é criança é como tu vai entender. Então, assim, uma criança de 4 anos vai entender como aquilo ali. Ela não vai entender como a gente entende agora, né? Isso que a Sandra falou ali, a gente sobrevive à infância, é bem isso. Se a gente teve recursos lá, que eram bem menores, bem limitados, uma criança de 3, 4 anos, para sobreviver até agora, então a gente tem muito mais recursos nesse momento para ressignificar isso e entender que aquilo lá não precisa nos impactar, liberar essa crença, limpar e passar a viver melhor. Então a gente tem como sobreviver a isso, a gente tem como ressignificar isso. Se a gente sobreviveu lá, a gente pode muito bem viver melhor aqui. Deixa eu ver o que mais, Dani. Os processos que marcam na infância estão muito ligados ao que trazem de vidas passadas. Aí o que marca já lá na infância é justamente os processos que precisam ser liberados nessa vida. É isso aí, são coisas que a gente vai trazendo que a gente não curou, né? Para quem acredita em vida passada que a gente não curou, a gente vai trabalhar a gente veio para trabalhar nessa, né? De novo, nessa vida. Deixa eu ver o que mais aqui, nosso tempo já tá indo. Tá, e eu acho que a última coisa que eu tenho da criança aqui é que a gente pode sim resgatar essa criança, né? Como a Ana perguntou ali, como é que a gente faz para tirá-la do porão? A gente tem que olhar para ela, não tem mágica. Se a gente não olhar com amor para essa criança, com carinho, cuidar dela, a gente não tira ela de lá. Então a gente tem que ir para lá, tem que reencontrar, tem que acolher, tem que olhar para essa dor, né? Por que a criança tá lá chorando? Por que ela tá lá sofrendo? Entender isso e daí ressignificar e trazer isso como que para a vida
a vida adulta para liberar. A Helena tá dizendo assim, acho muito difícil se ressignificar. Pois é, Helena, assim, ó, o Theta Healing tem uma, eu digo às vezes, uma mágica, sabe? Que a gente consegue fazer um trabalho bem legal. As meninas que já passaram pela minha mão aqui, comentem aí se é tão difícil assim ressignificar. Sandra, tu é um bom exemplo disso tudo. Comenta aí o que é, se é tão difícil assim ressignificar. Porque eu acho que a Sandra saiu de uma situação que estava bem para baixo assim e conseguiu dar um voo na vida dela. Então, eu acho que assim, sim, é possível. Mas assim, ó, eu sempre digo, quando as pessoas vêm muito assim, eu quero testar. Não vem para testar. Se tu tá aberto para vir, para trabalhar, para te conhecer e para mudar, vem. Se não, desculpa, gente, bem na boa, não percam o meu tempo e não percam o seu dinheiro, porque não adianta. A pessoa, em primeiro lugar, tem que querer trabalhar, tem que querer olhar para si, tem que querer olhar para aquele sofrimento, vamos dizer, para aquela dor e querer mudar isso. Senão, eu não faço mágica sozinha, o Theta Healing não vai fazer mágica sozinha, tem que ser um conjunto, tem que querer, exatamente, tem que querer. Tá? Então, assim, vocês têm mais alguma dúvida de criança interior? Senão eu vou passar pro próximo assunto, porque a gente tem mais 2 para trabalhar. Tá, vão perguntando. Se eu ver alguma pergunta ali, eu volto lá e a gente fala. O segundo item tem que estar pronto para isso. É isso aí, Helena, tem que estar pronto para isso. E às vezes não é nem o querer, né? Às vezes eu quero, mas eu não tô pronto para olhar o que aconteceu lá. Principalmente nessas questões de abuso. Às vezes eu quero resolver, né? Mas eu não tô pronto. A minha dor é tão grande para aquilo, o sofrimento é tanto de eu olhar aquilo que eu não tô pronto. Então também tem isso, não é só tá correto o que tu tá falando. Tem que querer, tem que estar pronto para trabalhar. Ó, a Sandra tá dizendo, o Theta Healing me ajudou muito. Eu entendi que precisava, além de trabalhar o meu amor próprio, mudar a forma como eu vivia as coisas. Então, assim, é possível ressignificar, sim. Dá para trabalhar muito legal isso. Tá, a segunda coisa que eu queria falar é sobre pertencimento. O que é isso? O pertencimento é a necessidade da gente fazer parte da nossa família, do grupo familiar. A gente nasce numa família e, de certa forma, a gente fica naquela coisa de eu não posso perder o meu lugar nessa família. Eu não posso perder o amor dessa família. Eu tenho que me manter ali. Por quê? Porque ela é a tua base, é a tua estrutura, é a tua força. E então, assim, começam às vezes a surgir alguns conflitos. Porque eu quero ser diferente dessa família. Como numa família onde o avô é médico, o pai é médico, o tio é médico, a tia é médica, o irmão é médico, todo mundo é médico, eu vou ser cozinheiro. Eu não posso ser cozinheiro porque eu vou perder o meu lugar nessa família, eu não vou mais pertencer a ela e eu não vou ter mais o amor dela. Então, assim, são coisas bem, bem interessantes de trabalhar, porque a gente consegue ver que, sim, tu pode ser cozinheiro, vai viver teu sonho, não fica vivendo o sonho da tua família, né? Vai buscar o que tu quer, mas entende que tu sempre vai ter um lugar ali, que aquela família sempre vai te amar. Eu não sei se vocês já viram o filme Podemos Fazer com o Igor. Sim, Vera, Podemos Fazer com o Igor. Não sei se vocês já viram o filme, é um desenho, na verdade, chama Viva, a Vida é uma Festa. Ele é um desenho, é muito legal, assim, não tem no Netflix, tá? Mas se vocês procurarem no YouTube, ele tá lá em pedacinhos, dá pra ver todo o filme, assim, é bem bacana. É um filme que roda no México, né? É uma família que... Helena, isso são coisas, daí a gente vai voltar àquilo que a Dani falou. Nossas vidas passadas pra ver o que aconteceu, por que a gente tá vindo nessa família, né? Mas falando do filme, assim, é um filme que acontece no México. Então, assim, México remete à música, né? Quem não tá com saudade do guacamole, de assistir os mariachis lá dançando. E aí tem um menino que o sonho dele é ser músico. A Ana falando, eu já vi, é bem legal.
o sonho desse menino é ser músico. E o que acontece? A família dele não aceita que a música entre para dentro de casa. De jeito nenhum. Então ele tenta descobrir o que aconteceu, por que ele não pode ser músico. Aí eu sei que chega no momento lá que o pai dele chama ele, agora tu já tá nós decidimos, daí o pertencimento, né? A família decidiu por ele que agora tu já pode, ao invés de ficar engraxando o sapato na praça, ser sapateiro, porque a família era toda de sapateiros. E o menino toma um susto e diz, não, eu não quero ser sapateiro, eu quero ser músico. Mas como é que ele vai contra essa família? Ele não pode. Tá, daí eu sei que ele vai atrás e ele descobre que... Por que eles não aceitam a música? Por que aquela família não aceita a música? Porque eu acho que o bisavô do menino era cantor, foi sair para uma turnê, alguma coisa assim, e morreu numa turnê. Então, a partir daquele momento, a família decidiu que música não entra na família. E aí, como é que o menino vai fazer isso? Vai ir contra a família, vai perder o lugar dele na família, vai perder o amor da família para realizar o sonho dele. Então, entra num conflito muito sério, assim, sabe? De como que eu faço? Ou para ser cozinheiro, ou para ser músico, ou para ser qualquer coisa que é diferente da minha família, ou para sair pelo mundo, sei lá, qualquer coisa que eu tô quebrando a linhagem, vamos dizer assim, né? O que a família definiu como correto. Como que eu faço isso? Como que eu saio para a vida? Como que eu realizo meus sonhos? E, na verdade, eu não tô deixando a família para trás, né? Mas a gente muitas vezes entende que se a gente não tá seguindo o que a família quer, a gente tá deixando eles, tá perdendo o nosso lugar e tá perdendo o amor. Então, a gente consegue também entender isso, ressignificar e dizer, tu pode sim ser músico e mesmo assim ter o teu lugar. Tu consegue ter as duas coisas. Tu pode ter o amor, tu pode ter o teu lugar e ainda tu pode viver o teu sonho de ser músico. O filme é bem bacana, assim, para esclarecer sobre isso. Deixa eu ver o que a Fê tá dizendo aqui. As famosas mães de bailarina projetam suas expectativas nos filhos, mas esquece que cada pessoa é diferente da outra. É isso aí. E cada pessoa tem seus processos, né? Cada pessoa tem o seu... como é que eu vou dizer assim? A sua vida, os seus sonhos. Isso tem a ver com constelação familiar? Tem a ver com constelação familiar também, né? Eu acho que o que eu vou falar depois tem um pouco mais até de assumir papéis que não são seus, mas isso aqui tem também, porque é colocar cada um no seu lugar, né? E saber que existe muito isso, né? Da gente repetir as coisas que a nossa família fez, né? Seguir... eu acho que isso acontece muito na questão de relacionamentos, assim, principalmente quando tem relacionamentos abusivos. A avó teve relacionamentos abusivos, a mãe teve, a filha teve. Então parece que coisas se repetem. E com a área profissional eu acho que também tem um pouco assim a dificuldade de tu quebrar, né? Vem alguém e diz, não, chega, eu não vou ser médico, eu não quero ser médico. Causa um burburinho na família, né? Todo mundo é médico, como é que aquela pessoa ali não vai ser médico? Então, traz uma coisa de mexer nessas coisas que a constelação familiar também fala, né? De como é que eu quebro isso? Eu posso quebrar? Eu posso ser diferente? Eu posso, né, viver o meu sonho? Ou eu tenho que estar junto ao grupo familiar? O quanto eu vou deixar de pertencer àquilo ali se eu for diferente? Minha mãe queria que eu... Não sei o que era pra tu ser, Sandra, mas foi muito a briga que eu fui fazer fisioterapia. E às vezes a gente vê em poucos detalhes, assim, uma mãe que trabalhava em casa de família, uma avó, vamos dizer assim, né? Daí a mãe minha mãe queria que eu fosse professora, ok? Tu quebrou um padrão, né? Foi ser aquilo que tu queria. Mas muitas vezes tem conflito nisso, né? As quebras, às vezes, elas são bem, bem sutis, assim. Uma avó que cuidava de casa de família, a mãe conseguiu ser costureira, né? A filha conseguiu estudar um pouco mais e, sei lá, fazer ser professora, vamos dizer assim, né? Então, assim, tu vai quebrando aos poucos.
Mas isso tudo gera conflito também, gera aquela coisa de, e agora? Continuo pertencendo ou não continuo pertencendo, né? Porque parece que a cobrança vem muito das pessoas que vieram antes da gente, né? Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui. Tá, eu acho que de pertencimento é isso. Vocês têm alguma dúvida sobre pertencimento? Tá tranquilo, gente? Tá, então a última coisa que eu vou falar, tá? Depois tem tempo para pergunta ainda, porque a gente com o tempo bem, agora tá tranquilo. Que é quando a gente assume papéis que não são nossos. Isso também é muito comum nos atendimentos, assim. E é bem delicado porque isso pode refletir muito na vida adulta. Cada pessoa tem um lugar no seu grupo familiar. O pai tem que fazer o papel de pai, a mãe tem que fazer o papel de mãe, o filho tem que ser filho, o irmão tem que ser irmão, né? O grupo de irmãos tem que todo mundo trabalhar como irmão, assim, se portar como irmão. E o que acontece quando os papéis estão equivocados? Vou ter que sair, depois a gente conversa melhor, tô adorando. Tá bom, Vera, vai lá. Beijo. Numa separação, por exemplo, muitas vezes a gente vê uma separação onde o pai e a mãe não conseguem nem se olhar, que dirá conversar para alguma coisa, né? Então, o que acontece? Um dos filhos é jogado no meio da fogueira para tentar resolver aquilo ali. Só que o filho... Acho que tá dizendo, eu já assumi papéis que não são meus, é muito difícil mudar o padrão. Eu vou falar disso, Ju. O filho foi jogado no meio daqueles dois, que não consegue se entender, só que a criança tem 4 anos e tá ali no meio, e o que eu faço agora? Como é que eu vou resolver esse problema? Só que para ela, daí a gente volta lá na criança interior, né? Ela tá assumindo que ela precisa resolver aquele problema. E daí ela não consegue resolver. Primeiro porque não é função dela, né? Não é responsabilidade dela assumir aquele papel e resolver aquela questão. Ela não tem maturidade, nem responsabilidade, nem absolutamente nada. Mas o que ela entende? Eu não consegui resolver, né? Eu tentou com os recursos que a criança tinha, só que ela não conseguiu resolver. Ela não vai conseguir resolver. Uma criança de 3 anos não tem capacidade para resolver uma situação de separação dos pais, né? Mas ela tá ali no meio. E aí, o que eu faço? Aí eu levo pra vida adulta, que eu não consigo fazer nada, né? Por quê? Porque lá atrás, quando eu precisava e eu queria muito resolver a situação dos meus pais, eu não consegui resolver. Me jogaram no negócio achando que... E eu assumi que eu ia resolver aquilo, só que eu não consegui. Então, eu levo pra vida adulta isso de que eu não consigo resolver. Tem outra situação também quando os pais, e isso assim, ó, na minha geração era muito comum, né? Os pais precisam trabalhar, tá? E não tem condições de pagar alguém para ficar com as crianças. O que acontece? Alguma delas assume o papel de pai e de mãe e vai cuidar dos outros irmãos. Isso era normal, vamos dizer assim, né? Um padrão normal. Só que o que não pode é tu levar isso pra tua vida depois. Por quê? E como a Ju falou ali, é difícil depois tu mudar esse padrão. Mas o que precisa ser entendido? Que eu não sou pai e mãe, né? Cada um tem seus processos, cada um tem a sua vida, cada um vai ter que lidar com as suas coisas. E mesmo quando um dos irmãos tem mais condições, vamos dizer assim, financeira ou até emocional, cada um tem que seguir os seus processos, entende? Porque os irmãos vão andar, mas assim, ó, cada um tem seu caminho. Então, aquele que tem mais emocionalmente, financeiramente, ele não tem que ser culpado por isso, né? Porque daí se a gente tira essa culpa, acaba também o pobrezinho e o bonzinho, né? Porque tem o irmão bonzinho que tá cuidando dos outros e tem o irmão coitadinho que tá sendo cuidado. Então, quando a gente se coloca todo mundo no seu lugar, isso acaba, porque eu não preciso mais ter
né? Essas denominações, vamos dizer assim, o bonzinho, o coitadinho. Não, tá todo mundo no seu lugar. Então, é bem importante, assim, cada um encontrar o seu lugar e entender. Eu não tô falando em não ajudar, tá, gente? É bem diferente. Porque, assim, todo mundo se ajuda, na minha família também, todo mundo se ajuda se precisa, mas importante cada um tá no seu lugar e cada um deixar o outro andar. Porque também tem outro lado, né? Quando a gente assume um papel do outro e carrega o outro, ele perde a força. Por quê? Porque o que ele tá entendendo? Eu não tenho força para caminhar. Eu não tenho força para fazer as minhas coisas. Alguém tem que sempre me levar no colo. Isso também não é bom. Como diferenciar a ajuda do papel fora do seu lugar? Deixa eu ver se eu te entendi, Fê. Uma coisa é tu ajudar. A outra coisa, o que eu tô dizendo assim, ó, quando tu assume um papel do outro, vai chegar um momento que aquilo vai ficar pesado, tá? Porque tu vai te dar conta que tu tá fazendo mais do que tu deveria fazer. Então essa é diferente, é a diferença. Uma coisa é, eu vou lá e ajudo, tá, beleza, deixa a pessoa andar. Outra coisa é tu ir carregando sempre, 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 sempre. A pessoa perdeu as forças dela e de certa forma, mesmo que ela não goste, porque ninguém gosta de ser a vida inteira carregado pelos outros, né? Ela não tem força para sair daquilo ali. Ela não tem força para sair daquele papel de desculpa, às vezes até de coitadinha, sabe? É isso que eu tô falando, Helena. Sempre vai ter o fraquinho, o fortinho, mas quando tu coloca as coisas no seu lugar, tu vai tirar isso, entende? Porque daí cada um vai deixar o outro seguir os seus processos, seguir a sua vida, seguir o seu caminho. Então, essa é a importância não vou dizer que não vai acontecer que vai assumir papéis principalmente quando criança, né? Mas de tu entender isso e te colocar no teu lugar. De filho, de irmão, de pai, de mãe. Porque daí tu acaba com isso. Tu deixa a pessoa que tu tava carregando andar com as suas próprias pernas. Por quê? Porque ela tem o processo dela. E ela não pode ser carregada uma vida inteira. Ela não vai aguentar. E quem tá carregando também não vai aguentar. Porque, assim, ó, 100% de certeza, vai chegar um momento que isso vai pesar. E aí tu vai dizer, tá, e agora o que eu faço? Como a Ju falou ali, é difícil quebrar esse padrão. Mas chega um momento que a gente precisa dizer não e cada um assumir os seus papéis. Daí coloca a máscara do forte. Mas é que assim, ó, ele até pode não ser tão forte como aquele que tá carregando, entende? Mas ele tem força. Só que ele precisa buscar essa força também, né? Minha criança interior é ferida com comparações. Tá? A gente falou bastante de criança interior, Cláudia, no início. E sim, a comparação é uma das coisas assim que abala bastante. E a gente tem que entender que a gente não precisa ser comparado com ninguém, que a gente é forte, né? Que a gente pode ser, cada um pode ser. Eu posso ser eu mesmo e seguir, tirar as máscaras, né? E não ficar com comparações. Deixa eu ver aqui. Nossa, que interessante, Cris. Eu tive que cuidar do meu irmão quando minha mãe faleceu. E entendi a hora que tive de deixar de carregar ele. É isso aí, Ana. É isso que a gente tá falando. Tu precisou cuidar. Tu não ia deixar desassistido. Mas chega um momento que tu tem que dizer, agora tu precisa caminhar com as tuas próprias pernas, porque senão vai ficar pesado para ele, porque tá sendo carregado e ele tá se sentindo fraco e às vezes até impotente, né, perante a vida, assim, de eu preciso caminhar e eu não consigo, mas tem alguém ali dizendo, vai para aqui, vai por ali, vai por lá. Então, deixa ele seguir o caminho dele, deixa ele seguir os processos dele e não deixou de ajudar, né? Isso que é importante. Tu assumiu a responsabilidade na hora que precisou e depois deixou ele embora. Quando retornamos ao nosso lugar e não aceitamos mais assumir papéis que não são os nossos, julgamos como malvados. É bem difícil passar por isso. Ju, é bem isso mesmo. Aí às vezes tu é o ruim na história, né? Mas assim, é importante entender que cada um tem as suas coisas, literalmente, cada um tem a sua vida. E eu não posso carregar a vida do outro, não posso viver a vida do outro e o outro não pode viver a minha. Então, assim, de novo, não tô falando para não ajudar,
mas cada um precisa seguir a sua vida, seguir as suas coisas, né? Olhar para si e dizer, tá, mas eu posso fazer mais por mim. Será que eu preciso de tanta ajuda? Será que eu preciso ser tão carregada no colo? Né? Então, é cada um, não adianta. Na hora de que... vem, Helena. Mas assim, ó, a gente pode trabalhar isso também, entende? De entender que a gente consegue quebrar esse padrão, né? E sem se sentir culpada. Por quê? Porque, de novo, ninguém precisa carregar o outro. Ninguém precisa. Curamos também nossas futuras gerações. É isso aí, Sandra. A gente vai trabalhando, né? E vai entendendo as nossas dores e vendo o que está nos incomodando. E a gente vai limpando isso daqui para frente também, né? Vai deixando de livre para as pessoas que estão vindo aí na frente. Então, gente, assim, é bem interessante essa questão de assumir o papel do outro, sabe? Porque vem várias questões, como vocês colocaram, né? Vem culpa, vem aquela coisa de as pessoas nos julgarem, né? Vem muito julgamento de eu sou bonzinha, eu sou ruinzinha, e daí quando eu deixo de fazer eu sou mal, mas eu ajudei sempre, mas as pessoas... Daí vem aquela coisa assim, eu tô ajudando, mas ninguém me reconhece que eu tô ajudando. Acham que eu tenho, só porque eu tenho mais, eu tenho que fazer. E não é assim, gente. Cada um tem a sua vida. De novo, cada um tem a sua vida. Então, a gente ajuda porque a gente tem coração, porque é família, porque tá perto. Mas a gente precisa deixar os outros caminharem. A gente precisa deixar os outros viverem a sua vida. Porque senão, daí vem outra coisa que é o quanto a gente está vivendo plenamente a nossa vida. Vem 1 milhão de julgamentos, Ana. Não tem como. Mas assim, ó, às vezes a gente tem que dizer também assim, ó, deixa que os outros falem. Eu vou fazer o que eu acho que tá correto e chega de ficar carregando o mundo nas costas. Ema, cada um com seus problemas. É difícil, né, Fê? Mas assim, ó, quanta gente tem dor nas costas de estar carregando o mundo das costas e não precisa. Por quê? Porque foi pegando, né? Eu pego um, eu pego outro, eu pego outro, eu pego o problema do outro, eu pego o problema... De outro lado, eu sou boazinha também, né? Tô ajudando todo mundo, eu sou queridinha. Só chega uma hora, gente, que não suporta. A coluna não vai aguentar. E daí eu sempre digo, a Fê já deve ter escutado eu falar isso. Se a gente não para por bem, a gente para por mal. O corpo para. O corpo vai dizer pra gente no momento, chega... Não dá pra botar mais ninguém no teu ombro, não dá pra botar mais nada aqui, já tá pesado demais. Façam um exercício assim, ó. Peguem livros dentro de casa e coloquem na mão, assim. Vai colocando. Até não aguentar mais. Mas pesado mesmo, bota 10, 15, 20 livros. Quando não aguentar mais, tu tira aquilo e pensa quantas pessoas tu carregou. E vê se não fica mais leve tu carregar tu mesma. Vê se não fica mais tranquilo para ti. Tu já tem os teus compromissos, as tuas responsabilidades, as tuas, né, tudo. Mas assim, o quanto isso já pesa. E eu preciso carregar tudo dos outros. Uma hora o corpo vai dizer, não, agora arriei. Cansei, não, daqui não saio, daqui ninguém me tira. E daí a gente vai ter que fazer isso de qualquer jeito. É bem desafiador para essas pessoas que precisam assumir o outro papel e mais desafiador é sair desse papel. Mas vamos em busca de ajuda para tornar mais aliviado. É isso aí. Se a gente tá entendendo que a gente está nessa situação e não consegue sair, a gente pode sim pedir ajuda, né? Tem tanta terapia, daí eu não vou falar só do Theta Healing. O Theta Healing auxilia nisso sim, mas assim, gente... eu não sou contra nenhuma terapia, então assim, ó, busquem ajuda. Quando vocês percebem que tem alguma coisa que não tá legal, busquem ajuda, seja onde for. A Sandra tá dizendo, hoje eu me sinto livre, psicologicamente livre, e ainda tenho muito a evoluir, com certeza. Sandra, sim, né, a gente vai terminar essa encarnação aqui, e a gente ainda vai ter coisas a evoluir. Eu não tenho como é que eu vou dizer, a pretensão de sair aqui
dessa encarnação já com tudo resolvido. Porque eu acho que a gente tem muito a aprender, tem muita coisa para evoluir, né? Senão a gente não estaria aqui, a gente estaria em outra dimensão, né? Então, vamos trabalhar, né? O que a gente conseguir, o que a gente estiver disposto a trabalhar, vamos trabalhar para melhorar esse planeta, para melhorar a humanidade. A gente tá precisando tanto disso, gente, né? Eu faço as minhas meditações, a primeira coisa que eu peço de manhã quando eu acordo é, pelo amor de Deus, luz, amor e cura para esse planeta, porque a gente precisa disso. Então, não adianta eu querer resolver, eu não vou resolver isso, é o que eu posso fazer. Eu posso olhar para mim e resolver, melhorar as minhas questões, resolver algumas, melhorar outras, né? 100% de efetividade, eu vou dizer que eu, né, não, acho que não vai rolar nessa encarnação, mas assim, o que a gente puder olhar, é importante olhar, né? E tentar melhorar, em primeiro lugar, a gente, para depois conseguir cuidar um pouco dos outros, e cada um tem a sua evolução. Não adianta. A gente não vai conseguir mudar o outro se ele não quiser mudar. Se ele não quiser olhar para ele, se ele não quiser se trabalhar. A gente vai continuar botando aqui, ó, e carregando peso. E vamos falar sério que não é legal, né? Chega uma hora que fica muito pesado e a gente vai querer dizer não, e daí vai vir todos aqueles julgamentos, tudo aquilo. Mas a gente foi permissivo, né? A gente permitiu também que a pessoa nos... Daí a gente não tá falando de abuso sexual, como a gente comentou antes, mas um abuso emocional, né? Um abuso... Ai, me ajuda, eu nunca tenho nada, nunca consigo... Tu consegue sim. Vai lá e busca, trabalha, vai que tu tem força. E olha pra ti, olha pras tuas coisas, né? Gente, perguntas. Eu encerrei o que eu tinha, acho que anotado, assim, para falar para vocês, para trazer, assim, essa 1 hora passou voando. Então, assim, perguntas, dúvidas. Isso aí, Helena, a gente cria. É bem isso. Por quê? Porque tu vai com o objetivo, muitas vezes, de ajudar, tu tá num papel errado, né? E aí tu te vê depois daquilo ali, tu não consegue sair. Como é que eu vou sair disso, né? Então, assim, e daí tu realmente cria uma fera, cria uma situação que tu pense daí, e agora, como é que eu saio disso? Mas eu não sei como sair. Então, assim, aí tem que olhar pra dentro, tem que trabalhar, tem que entender. E eu acho assim, ó, que o mais importante nisso é trabalhar a culpa. O não se sentir culpado por deixar a pessoa viver a vida dela. Vai ter julgamento? Vai. Não vou dizer que não vai. Vai ter e sempre tem e não adianta. Família é família e vamos falar sério, é tudo igual, né? Então, assim, mas vai ter julgamento, mas tu tem que te sentir bem e não pegar aquela culpa pra ti, porque tu não tem culpa de nada, né? São processos, como eu falei, são processos de cada um. Deixa eu ver o que a Sandra botou aqui. Eu vejo tanta gente reprimida, presa a padrões sociais de preconceito, repressão. Isso é tão triste, limita o ser humano, com certeza. Muito legal, Cris, parabéns pelo trabalho que tu tá fazendo e por dar teu tempo para nos esclarecer muita coisa. Fezinha, saudade de ti. Essa é a Helena. Dá uma raiva imensa da gente mesmo. Helena, dá uma raiva. Às vezes a gente quer jogar a nossa cabeça na parede e dizer por que eu tô fazendo isso, né? Por quê? Então... Mas a gente tem que aprender também a olhar pra gente e nos permitir dizer não. Nos permitir dizer, chega, acabou, eu não vou mais... Sai do meu ombro. Desce daí que não tem mais espaço. Sandra, é isso aí. Se a pessoa não quer sair, não tem o que fazer. Se ela continua achando que ela é a boazinha e o outro é o coitadinho, não tem Cristo que resolva, não tem Teta Healing que resolva, não tem terapia que resolva. Pode chamar o que tu quiser, pode ir para a sessão que quiser, não vai resolver. Primeira coisa, eu tenho que querer olhar para isso e querer mudar. Se eu não quiser mudar, sinto muito, mas mágica a gente ainda não tá fazendo. Se eu fizesse era ótimo, primeiro eu ia fazer comigo, mas ainda não rolou, gente. Cris, li o livro que você falou.
O eu decido ser, eu bem legal. A gente tem que decidir, né? Tem uma frase do Barra de Axis, não sei se vocês conhecem, que fala, né? Eu escolho o que eu quero pra mim. Eu escolho ser feliz, eu escolho não carregar mais nada, eu escolho ser músico numa família de sapateiros. Então, assim, quando eu escolho o que eu quero, tudo fica mais fácil. Mas também tem que trabalhar, né? Tem que ir lá e trabalhar e ver as suas coisas, ver as suas questões, limpar o que dá pra limpar pra sair em frente. Sim, eu tô mudando. Eu sei, Helena, essa pandemia fez bem, né? Gratidão por tudo e por todos os seus incentivos. Vamos lá, gente. É isso aí. É esse o objetivo, assim, é trazer uma informação, né? Que a gente pode, sim, olhar a nossa criança, acolher ela, cuidar dela, cuidar e entender o que ela tá sofrendo, quais são as dores dela, e olhar de uma forma diferente, né? Como a visão de adulto, e ver que aquela dor que ela sentiu às vezes não faz mais sentido. Mas se a gente não olhar, a gente não vai conseguir ressignificar isso. A gente não vai conseguir trocar esse padrão, né? Que live maravilhosa, Cris. Ai, Cidrinha, obrigada. Poderíamos ficar horas falando sobre isso. É um tema muito abrangente. Exatamente. Esse assunto é para muitas horas. Vamos continuar desenvolvendo, conversando, isso aí. Então, a gente já pode... É só vocês me darem dicas aí do que vocês querem conversar, que a gente marca outra live aí para falar. Eu não gosto muito de falar sozinha, assim, mas foi bem legal, foi bem interessante, assim, porque o pessoal interagiu bastante. Então, isso é importante também. E tá fechando nosso tempo ali, né? O que eu tenho para dizer para vocês, assim... Olhem para a criança de vocês, trabalhem, busquem. Se tem alguma coisa, eu sempre digo quando as pessoas chegam para terapia, assim, o que mais te incomoda? Ah, eu não sei o que eu quero trabalhar, tem tanta coisa que tá me incomodando. O que mais te incomoda? Olha para isso, né? Vai buscar isso e trabalha de novo, que seja com qualquer terapia que seja, que for. Olha para ti, vai trabalhar, vai te cuidar, vai... como é que eu vou dizer assim, vai liberar essas crenças, vai ser feliz, né? Vai ser feliz. A gente tá eu acho que essa pandemia também fez a gente repensar muitas coisas, assim, né? Que amanhã a gente pode estar morto. Desculpem falar assim, mas é verdade, né? Amanhã a gente pode não estar aqui. Então, assim, eu quero continuar só com as minhas dores, ou eu quero viver, assim, que esse vírus der uma trégua pra gente, né? Eu quero viver e realizar todos os meus sonhos. Eu vou ser bem sincera pra vocês. Eu quero realizar todos os meus sonhos. E eu tô trabalhando pra isso, eu tô olhando as minhas dores, tô olhando os meus traumas, tô olhando as minhas coisas e assim, ó... Gente, a gente precisa ser feliz, porque a gente não sabe se tá vivo daqui a 15 dias. Esse vírus mostrou uma dura realidade pra gente, né? Que pessoas saudáveis, com tudo em dia, com saúde excelente, né? Não resistiram. Então, assim, o quanto vale a gente ficar brigando com as nossas dores, ou quanto vale a gente olhar, né? Eu sempre digo, as sessões são uma choradeira, assim, é bonito de ver, mas chorou, limpou, ressignificou e vamos viver feliz. É isso que a gente precisa, sabe? E a felicidade de um, ela vai contagiando os outros e vai trazendo mais felicidade. Então, assim, meu recado... Olhem para as dores, olhem para a criança de vocês, acolham ela, entendam ela e as coisas com certeza vão ficar mais leves, porque às vezes é uma bobagem que a gente entendeu errado lá atrás. Às vezes não, às vezes foi pesado, mas assim, ó, ressignificar isso faz todo sentido. Então, vamos olhar pra gente, que é bem legal. Agradeço vocês todos que tiveram aqui, que passaram, nem vi quantas pessoas, foi tão rápido que eu não vi quantas pessoas entraram, saíram. A Fê deve ter anotado para mim aí, porque ela já fez isso na outra vez. Então, assim, mas o que eu vou dizer? Muito obrigado pela participação, pelos comentários, por tudo que vocês trocaram por essa troca, foi assim, maravilhoso, foi muito bom, assim, não vi o tempo passar, e quando a gente não vê o tempo passar, a gente sabe que é bem legal. Mais alguma pergunta, coloquem aí. Se quiserem também, tem minhas informações ali no meu perfil. É só mandar mensagem, perguntar, dúvidas. Estou bem à disposição de vocês. Quem quiser agendar para vir olhar essas dores, também estou à disposição. É só me chamar que
bem tranquilo, assim. Gente, gratidão a vocês por estar aqui. Vou pensar, mas assim, ó, me mandem dicas, realmente me mandem dicas de próximos assuntos aí, que eu vou ficar bem contente. Eu vou botar uma caixinha de pergunta lá. As pessoas, como diz a Araceli, são meio tímidas para responder, né? Mas eu vou botar uma caixinha de perguntas lá, o que vocês querem saber, o que vocês querem abordar numa próxima live. Daí vocês, por favor, falem, não fiquem tímidos, porque as pessoas são tímidas para responder. Eu não preciso publicar, eu só olho para mim e faço a próxima live, tá bom? Nada de perguntas mais, então, gente, estou à disposição de vocês. Uma ótima noite, durmam bem, pensem nas suas... em trabalhar e se melhorar e buscar essa criança interior, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.